Fala galera, tudo bem? Vou falar um pouco para vocês hoje de um tema que muita gente me pediu, muita gente perguntou disso e eu estou fazendo uma sequência de vídeos para vocês para explicar exatamente esse raciocínio. Como é que eu faço para saber se o meu paciente pode receber uma manipulação cervical ou não? Porque a gente sabe que tem algumas contraindicações importantes e esse paciente pode ter um problema que é um acidente vascular se ele tiver uma insuficiência vértebro-basilar. Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje de como a gente pode fazer como a gente pode utilizar, né, esse teste da artéria vertebral como fator determinante da utilização de um tratamento manipulativo na coluna cervical. Eu vou falar para vocês de um paper, vou usar como referência um paper de 2005, que foi publicado na JOSPT, né, que fez uma crítica importante a respeito da utilização da manipulação cervical e afirma, nesse paper de 2005, que apesar da existência de diretrizes que defendam procedimentos de rastreio específicos das contraindicações da manipulação cervical, a gente ainda não tem uma capacidade de identificar com precisão o paciente que tem risco de insuficiência vértebro-basilar somente com testes específicos. E é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele está dizendo dos testes específicos de insuficiência. E aí ele faz um questionamento nesse paper que eu acho muito interessante. Como é que a gente pode avançar com esses procedimentos na ausência de certeza? Então, como é que eu posso ter uma segurança de usar esse tipo de procedimento se eu não tenho certeza se meu paciente tem uma predisposição ou não de ter esse problema, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, que eu vou mostrar para vocês o paper que eu já deixei grifado aqui, como vocês já devem estar mais ou menos acostumados com os pontos importantes. Olha aqui, ó. Screening for vertebral insufficiency in patients with neck pain. Manual therapy decision making in the presence of uncertainty. Então ele fala, né? A gente tem uma incerteza e como é que a gente vai utilizar a terapia manual na incerteza? E aí no começo do paper ele fala da utilização da terapia manual como ferramenta importante, por exemplo, para pacientes com aproximadamente 54% dos indivíduos tiveram dor cervical nos últimos 6 meses e a incidência parece que está aumentando, né? Então, assim, a gente tem uma incidência cada vez maior de pacientes com problemas cervicais, né, com dores cervicais, e o recurso manipulativo é um recurso que normalmente ajuda em casos de rigidez importante da cervical, em casos de cefaleias tensionais, e a gente já tem estudos que mostram, tá aqui que ele está falando, ó, que esse Guide to Physical Therapy Practice, ele fala que a mobilização e a manipulação, referidas como terapia manual, como técnica de terapia manual, podem ajudar esse tipo de paciente com dor cervical, né? Então, a gente pode utilizar recursos de mobilização ou recursos de manipulação para esse tipo de paciente. E aí a gente precisa saber, quando eu for utilizar o recurso de alta velocidade e baixa amplitude, o famoso thrust, que é muito utilizado em fisioterapia manipulativa, em osteopatia e em quiropraxia, como é que eu identifico as contraindicações a esse procedimento? Porque uma coisa que eu falo muito para vocês eu tenho indicações de tratamentos e eu tenho contraindicações de tratamentos. Então, se eu não souber identificar no meu paciente as contraindicações ao meu tratamento, eu posso estar colocando o meu paciente num risco desnecessário. Então, tão importante quanto saber as indicações do seu tratamento é saber quando o seu paciente tem algum tipo de contraindicação para receber aquele procedimento. Então, olha aqui, ó. Aqui ele faz uma distinção, né, da definição de manipulação e mobilização e a efetividade da terapia manual, das intervenções de terapia manual no pacientes com dores cervicais ou cefaleias cervicogênicas já estão bem estabelecidas na literatura, sugerindo que tanto a manipulação quanto a mobilização são benéficas para esse tipo de paciente. Então, o nosso paciente com dor cervical ou cefaleia cervicogênica pode se beneficiar de forma significativa de tratamento manipulativo ou de tratamento de mobilização, tá? A gente tem nenhuma evidência
mostrando a superioridade da manipulação em relação à mobilização ou vice-versa. Então, o que acontece? Nesse tipo de paciente, é importante salientar que pacientes com dores cervicais e cefaleia cervicogênica, não existe evidência que mostre que um procedimento é superior ao outro em termos de dor e incapacidade para esses pacientes, certo? Então, pacientes com dor, paciente com cefaleia cervicogênica, mobilizar ou manipular, você vai ter os mesmos efeitos na dor e na incapacidade, de acordo com a literatura consultada. O que acontece? A gente tem que ter uma atenção importante com a insuficiência vértebro-basilar, aqui que ele chamou de VBI no paper, né? 6 a 10 milhões, 6 de cada 10 milhões de eventos, né, de manipulação podem provocar, né, uma insuficiência vértebro-basilar, podem acontecer em pacientes com insuficiência vértebro-basilar e provocar alguns problemas isquêmicos desse paciente. Mesmo o risco sendo muito pequeno, as consequências são extremas associadas com essa insuficiência vértebro-basilar e a gente precisa ter uma boa consideração antes da tomada de decisão clínica. Mesmo a gente tendo uma chance de 6 a cada 10 milhões, tá? Lembrando que esse paper é de 2005, a gente precisa ter uma atenção especial na tomada de decisão clínica. A Associação Australiana de Fisioterapia publicou um guideline em 1988 que foi atualizado em 2000 e esses guidelines normalmente dizem que todos os pacientes com dor cervical recebem um exame subjetivo e uma performance ativa dos movimentos cervicais. Pacientes que demonstraram sintomas associados com insuficiência vértebro-basilar podem, então, precisar de uma investigação mais profunda. No mínimo, esses pacientes não são tratados com manipulação cervical. Percebam que um guideline da Associação Australiana de 2000 já fala: os pacientes que demonstrarem no exame físico, com a movimentação cervical, ou na anamnese mesmo, alguns sinais de insuficiência vértebro-basilar, a gente deve já considerar isso uma contraindicação ao tratamento manipulativo com trust. E eu falo sempre exatamente o que esse guideline está falando. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela confiança demais. Então, assim, a gente peca pelo excesso de zelo e percebe na anamnese que esse paciente tem alguns sinais que vão indicar para a gente que eu não posso manipular, do que eu tentar fazer, vou ver se dá, fazer o teste, fazer não sei o quê. Se já apresentou algum sinal, eu já considero uma contraindicação e já coloco na ficha do meu paciente. Contraindicado manipulação da cervical. E eu confesso para vocês que cada vez menos no meu consultório eu faço manipulações de coluna cervical dos meus pacientes, especialmente de coluna cervical alta, tá? A coluna cervical baixa eu tenho até um pouco mais de confiança para fazer. Mas na coluna cervical alta, se vocês olharem alguns vídeos anteriores, eu mostro anatomicamente aquelas duas curvaturas que a artéria vertebral faz na cervical alta. Então, por causa daquelas duas curvaturas, eu já tenho um receio importante de fazer aquilo ali. E as técnicas de mobilizações costumam funcionar muito bem nesses casos, nessa região, tá? Mesmo a gente não tendo um endossamento, né, dos guidelines, as pesquisas recentes não dão suporte para a gente verificar com uma acurácia, né, com uma boa acurácia, os pacientes com insuficiência vértebro-basilar. E é isso que é o ponto central desse paper. O que acontece? A gente não tem aqui, nessa outra parte aqui, a gente não tem procedimentos que consigam verificar com exatidão essa insuficiência vértebro-basilar, tá? Então, utilizando um exame físico detalhado no paciente com dor cervical é uma prioridade do nosso exame. Particularmente a frequência que ele recebeu, se ele já recebeu alguma vez intervenção de terapia manual, e se já foi utilizada nesse paciente alguma vez, também é importante a gente pegar essas informações na avaliação. A gente não tem nenhuma regra de predição clínica que pode verificar com acurácia o risco de insuficiência vértebro-basilar e tem pouca evidência substancial que verifica as informações, com acurácia, as informações,
do histórico do paciente, do exame físico, dos procedimentos de exame físico, dos diagnósticos por imagem e antes desse paciente, para detectar insuficiência vertebrovascular, antes do paciente receber uma intervenção de terapia manual. Por exemplo, nesse estudo aqui de Helderman et al., 64 dados de 64 prontuários médicos de pacientes que tiveram um acidente vascular, um stroke, que possam estar ligados com manipulação da coluna cervical, não foi apto, com todos esses dados não estavam, esse estudo não se considerou apto a identificar os fatores de risco do histórico e do exame físico do paciente para predizer isso. Então, eu tenho um estudo que mostra que 64 pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, que tinham recebido manipulação cervical, os dados médicos desses pacientes, do histórico médico desses pacientes, não mostrava essa ligação. Ou seja, nem o exame físico, nem a anamnese desses pacientes, os dados coletados desses pacientes, mostraram essa relação. Nesse outro estudo de Hufnagel, ele reportou que 10 pacientes que tinham insuficiência vertebrovascular depois de uma manipulação cervical, todos eles tinham histórico negativo de sintomas associados à insuficiência vertebrovascular. Eu vou falar desses sintomas mais para frente. Outro estudo de Crespi et al. Reportou que 3 pacientes com insuficiência vertebrovascular confirmada depois de manipulação, depois de intervenção de manipulação, que tinham inicialmente reportado somente sintomas isolados de dor cervical, com nenhum outro achado sugestivo e nenhuma outra lesão similar. Uma variedade específica do exame físico, dessa busca desse exame físico, desse procedimento do exame físico, foram descritas como useful, como a palavra que eu não estou conseguindo traduzir, como utilizáveis para identificar os pacientes com risco de insuficiência vertebrovascular. No entanto, o propósito comum dos testes é posicionar a coluna cervical de uma maneira que a gente acredita que comprometa a circulação da artéria vertebral e monitorar se isso provocou alguns sinais e sintomas sugestivos de comprometimento. Por exemplo, tontura, visão dupla, alterações de fala, alterações de pupila, né, dilatação de pupila, nistagmo, sensação de alteração de temperatura do rosto, desvio da língua, como protusão, por exemplo. Então, os testes eles partem do princípio que eu vou posicionar a cabeça do meu paciente de uma forma que eu consiga diminuir o fluxo dessa artéria vertebral, e essa diminuição do fluxo da artéria vertebral, mesmo que temporária, começa a produzir os sintomas. E isso, ele está falando que não é sensível e específico o suficiente para detectar uma predisposição ou não a receber um tratamento manipulativo. Então, somente esse teste não pode ser considerado um parâmetro importante e único na nossa tomada de decisão do tratamento manipulativo. Não temos estudos que foram revisados por pares que sugerem que os testes podem ser acurados para a tomada de decisão, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, esse teste da artéria vertebral somente como parâmetro não pode ser considerado o único parâmetro que você vai utilizar no seu consultório. Porque se você fizer isso, somente esse teste, você não está amparado pela ciência. Você pode fazer o que você quiser no seu consultório, eu sempre falo isso. Mas somente o teste da artéria vertebral, aquele teste posicional, teste de Klein, ou teste da artéria vertebral, como você queira chamar, não é suficiente para mostrar totalmente se esse paciente tem ou não o risco de receber uma manipulação cervical. Tem um outro estudo de Coach et al. Que demonstrou que o teste de extensão e rotação tinha uma sensibilidade de aproximadamente 0, indicando que
tinha uma alta chance de ter um falso negativo nos resultados. Entenderam o problema? Aí os outros estudos de Dvorak et al. E Handeman et al. Ilustraram esse problema de achados falsos negativos, reportando múltiplos casos, 26 e 27 pacientes, 26 e 27 pacientes em cada estudo, respectivamente, que ocorreu um acidente vascular, ocorreu uma insuficiência vértebro-basilar, depois do participante ter recebido um exame detalhado e esse exame deu negativo e ele recebeu a manipulação cervical naqueles estudos que eu me referi anteriormente. No estudo de Dvorak e O'Reilly, todos esses procedimentos de avaliação foram negativos num grupo e 13 pacientes reportaram que tinham tido alguns sinais e sintomas compatíveis com insuficiência vértebro-basilar depois da manipulação cervical, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, nesses estudos que os pacientes apresentaram esses problemas, eles receberam esse teste de extensão e rotação. E esse teste não é o suficiente para demonstrar o problema da artéria vertebral. Aqui, ó. Prosseguindo na ausência de certeza. Histórico do paciente. Vou falar um negócio para vocês. O histórico do paciente, às vezes, vai dizer muito mais para a gente do que esse teste da artéria vertebral. Porque a gente já viu que esse teste é, na verdade, uma bosta. E um monte de escola utiliza esse teste como única manobra pré-manipulativa da cervical. Eu tenho medo do que vai acontecer depois, porque esse teste é muito ruim. Então, o que ele está falando aqui? Avançando na ausência de certeza, vamos verificar o histórico do paciente? E o que ele fala do histórico do paciente? Que, olha aqui, ó, os fisioterapeutas do Canadá, 88%, concordam que, utilizando esses testes de avaliação, a gente pode manipular a cervical sem problema, 88% dos pacientes. Ou seja, não é um problema educacional do Brasil, exclusivamente. É um problema educacional geral. As pessoas acreditam que esse teste é suficiente para receber o tratamento manipulativo. E olha o que a gente deve estar fazendo de bosta por aí. Então, as consequências extremas relacionadas à insuficiência vértebro-basilar estão descritas nos guidelines. Mas 18% dos pacientes que desenvolvem insuficiência vértebro-basilar experimentam uma recuperação completa. Ou seja, os malefícios podem ser transitórios, tá? E aí a gente coloca aqui, ó. Ele coloca aqui, se o fisioterapeuta suspeita de uma insuficiência vértebro-basilar, ela pode ser identificada no paciente com dor cervical, quando o paciente relata na anamnese para você, eu tenho tontura, eu tenho uma lightheadedness, uma aversão à luz, eu tenho nistagmo, eu tenho uma sensação de alteração de temperatura da face, ou alteração de sensibilidade na região da face, eu tenho uma visão mais borrada, uma visão mais embaçada, ou qualquer outro sinais e sintomas consistentes com o comprometimento da região vértebro-basilar. Isso também pode ser um indicativo dos nossos procedimentos diagnósticos de testes posicionais que são mais, nos levam mais a um comprometimento vértebro-basilar do que o exame e os tratamentos, os procedimentos de tratamento utilizados. Por exemplo, colocando o paciente em posição supina, com a cabeça colocada na posição de rotação e extensão. Então, o que ele sugere aqui? Que na anamnese eu verifique todos esses sinais e sintomas de tontura, nistagmo, alterações de sensibilidade na face, visão dupla, que mais que ele tinha falado aqui? Tem todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês. Então, na anamnese, eu pergunto se o paciente já teve algum episódio disso. E depois eu perguntar se o paciente teve algum episódio disso, o que eu faço?
coloco esse paciente deitado em posição supina, coloco esse paciente numa extensão e numa rotação, deixo esse paciente nessa extensão e rotação por mais ou menos 15 segundos, e a partir desses 15 segundos de rotação eu vejo se aparece algum tipo de sintoma. Normalmente, quando eu coloco nessa posição por 15 segundos, que é o teste da artéria vertebral, na verdade, eu percebo um sintoma rápido nos olhos, mas o paciente pode sentir um pouco de tontura, um pouco de visão dupla, e isso já é um indicativo para a gente não realizar procedimento manipulativo. Ou seja, somente utilizar o teste não é suficiente. Utilizar o teste somado aos parâmetros da anamnese me dá mais segurança. E é esse o ponto principal desse estudo aqui, tá? Então, o que ele fala aqui? Que, em alguns casos importantes, eu consigo utilizar esses dois parâmetros, tá? Eu consigo utilizar o parâmetro da anamnese associado com o parâmetro do teste, e quando eu utilizo os parâmetros da anamnese junto com os parâmetros do teste, eu tenho uma boa visão se esse paciente pode receber o tratamento manipulativo ou não. Mas o conselho que eu dou para vocês é: nunca confiem somente no teste. Vejam o teste e o histórico do paciente. Além disso, se o seu paciente tiver um histórico de trauma na coluna cervical, chicote cervical, isso já é por si só uma contraindicação absoluta da manipulação se esse paciente não tiver exame, tá? Então, além desses dois parâmetros que eu falei para vocês, da anamnese e desse teste posicional, a gente pode utilizar um terceiro parâmetro que é descartar as red flags, que é importante a gente retirar a possibilidade dele ter um trauma na coluna cervical, um chicote cervical recente, um acidente de carro. E lembra do vídeo que eu falei de chicote cervical, que é qualquer evento a partir de 10 km por hora. Isso pode ser um problema sério. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e mais pra frente tem mais. Beijo. Tchau.